Olá, camaradas, sejam bem-vindos à segunda parte da discussão sobre teoria do valor. E nessa discussão de hoje, eu quero trazer um vídeo do Ian Neves, que é uma pessoa que eu admiro e considero importante na esquerda, especialmente nas redes sociais e entre o público mais jovem. Mas eu vou fazer críticas, né? O meu objetivo aqui com as críticas não é desqualificar uma pessoa que eu admiro, mas o objetivo é enriquecer a discussão, fortalecendo nossos contra-argumentos, né? Quer dizer, nossos argumentos contra a direita, porque esse vídeo em específico foi muito criticado, acabou virando meme, inclusive dentro da esquerda, né? E eu gostaria de pontuar alguns trechos e fazer os comentários aqui. Vamos dar início. Primeiro fato. O mecanismo que permite a exploração principal do capitalismo é a propriedade privada. E aí, vamos lá, o que é propriedade privada? Vamos entrar nesse mérito, né? Propriedade privada não é o seu Corsa, não é a sua casa. Propriedade privada para os marxistas tem uma definição bastante específica. A propriedade privada é a livre disposição do trabalho de outra pessoa. Essa é uma definição abstrata. Essa definição sequer é do Marx, é uma definição dos economistas liberais. O que isso quer dizer? Quando nós estamos falando de propriedade privada, nós estamos falando da propriedade privada dos meios de produção, dos meios do trabalho. O que significa a livre disposição do trabalho de outra pessoa? Os burgueses detêm os meios de produção, ou seja, fábrica, energia, mesmo a mão de obra, matéria-prima. As pessoas que trabalham não têm acesso às ferramentas necessárias para produzir. E aí a burguesia, por ter a propriedade privada desses meios, controla a força de trabalho do proletariado. Então, essa definição é importante porque quando nós falamos em propriedade privada, nós estamos falando na propriedade privada aplicada à exploração do trabalho. Aqui a fala foi quase perfeita, né? Ali tem uma parte meio estranha em que ele fala que os capitalistas detêm a mão de obra, né? Na verdade, quem vende a força de trabalho, na verdade não é exatamente mão de obra, isso seria num nível mais concreto, mas quem vende a força de trabalho é o trabalhador, né? Ele não tem nada a não ser a força de trabalho. Então, na verdade, quem tem a força de trabalho é o trabalhador que vende ela. Mas de resto está muito boa, né, a fala, porque o que é relevante enquanto propriedade privada é a propriedade privada dos meios de produção. Ninguém está, quando você pensa em superação da propriedade privada, ninguém está pensando em compartilhar a escova de dente, né? Óbvio. Tipo, acabar com a propriedade privada dos meios de produção. Isso é bem óbvio, né? Esse tipo de distorção em geral vem da direita, né? Falando que o comunista quer dividir tudo. Claro que não, né? A propriedade privada de fábricas, de terra, mesmo de uma certa forma, de imóveis, que é uma transferência também do trabalho alheio para si. A propriedade privada, para ela se tornar propriedade privada nos nossos termos, e o que a gente quer abolir é deter os meios de produção e aplicá-los para explorar o trabalho de outra pessoa. Como o imóvel cai nessa característica? Se você detém, por exemplo, os imóveis e você aluga para pessoas, você está apenas alugando o espaço e a pessoa está te pagando. Ela está transferindo o trabalho dela para você. Ela ganha dinheiro. Então, a pergunta, né, que tinha sido feita ali pelo entrevistador era sobre a questão do aluguel e exploração. E o caminho que o Ian Neves foi fazer da argumentação era explicando o que era o meio de produção, o que era a propriedade privada dos meios de produção. O imóvel para aluguel de moradia não é meio de produção. O meio de produção é para produção, né? E ali no ato de consumo de uma moradia ou do aluguel de uma moradia, você não está produzindo, você está vivendo, você está realizando o gasto do seu salário. Então, a primeira parte da fala eu acho que não é um bom caminho para responder como o aluguel é exploração. Porque, bem, na verdade, já vou adiantar, aluguel não é exploração. Não é no sentido estrito, pelo menos. Não é mais-valia, não é exploração do trabalho no sentido estrito marxista, porque a exploração do trabalho se dá no processo de produção. Lá, no processo de produção, especificamente no processo de trabalho, que fica dentro do processo de produção, você tem a geração de mais-valia. Geração de valor, né? E, inclusive de valor excedente. Então, esse novo valor, que é composto tanto pelo valor da força de trabalho quanto pela mais-valia, por um excedente gerado durante o processo de trabalho, especificamente dentro do processo de produção, então acontece trabalho excedente, acontece exploração do trabalho, especificamente na produção, lá no processo
de trabalho. Então, não tem exploração do trabalho no pagamento do aluguel. É, vamos dar continuidade aqui para ver como se dá a argumentação do Ian Neves. Com o trabalho dela e ela transfere pra você. Por quê? Porque você detém aquele e-mail. Mas ela não trabalhou pra ter aquele imóvel? Isso tá para além da questão. A questão é, Se a questão de mérito para os marxistas, e corretamente a resposta do Ian Neves, né? Ele vai dizer, isso não é relevante, questão de mérito. Se a pessoa tem mérito ou não tem mérito, se eu ganhei na loteria e agora tenho 10 imóveis, ou se eu trabalhei para ter os 10 imóveis, que diferença faz isso, né? O que importa é o meu papel na sociedade enquanto minha posição de classe, né? A questão não é individual na análise marxista, né? Se você, com mérito ou sem mérito, conseguiu o seu dinheiro, o problema é seu, né? A questão de classe é uma questão que vai para além da questão pessoal de cada um, né? Então o mérito é irrelevante. mesmo se a pessoa trabalhou para ter um meio de produção, isso não justifica ela utilizar esse meio de produção para explorar outras pessoas. Porque isso entra num argumento de mérito. Uma vez que eu trabalhei para ter esse meio de produção, eu tenho o direito de explorar as outras. A do meio de produção de algum produto, de um carro, da terra, eu consigo acompanhar a lógica. Do imóvel eu não consigo entender ainda. O imóvel, ele Então, fica difícil de acompanhar a lógica porque realmente vai ter algumas contradições com a própria teoria marxista, né? Porque não é meio de produção. Um imóvel, inclusive, daria para dizer, especificamente um imóvel que vai ser utilizado como galpão industrial, ele é um meio de produção, né? Faz parte da estrutura produtiva, faz parte do capital constante fixo, né? Seria computado como capital constante fixo. Mas isso porque ele seria usado para produção. Mas quando o imóvel não é usado para produção, como é o caso de um imóvel para moradia, esse imóvel vai ser não é considerado nem capital, né? Não é meio de produção. Inclusive, esse é um erro que aparece na contabilidade social, que eu vou falar aqui especificamente nos termos mais dos economistas, né? Mas é um problema na contabilidade social marxista conseguir computar a formação bruta de capital fixo corretamente, porque na formação bruta de capital fixo de inspiração keynesiana, que as contabilidades nacionais do mundo, dos principais países utilizam, né? A formação bruta de capital fixo é composta também pela construção de moradias. Isso é um erro, né? Porque isso não é considerado capital na teoria marxista. Então, os marxistas justamente apontam essa dificuldade em calcular a formação bruta de capital fixo na perspectiva marxista por causa dessa confusão das moradias serem computadas como formação bruta de capital fixo. E aqui o Ian Neves parece estar achando isso razoável, né? Achando razoável que você considere como capital ou como meio de produção, aqui especificamente, as moradias. Mas é um erro, né? Inclusive, o Engels, no texto sobre inclusive está aberto aqui, eu acho que vai funcionar bem. Isso. Aqui no texto para a questão da habitação, aqui você tem alguns trechos em que ele vai criticar justamente essa visão, né, do Proudhon, da exploração no aluguel. Aqui eu vou direto aqui, né, pular para essa frase do Proudhon. O operário assalariado está para o capitalista como o inquilino está para o proprietário da casa. Ele justamente diz que não está. Né? O Engels diz, não está. Esse é um equívoco da teoria do Proudhon. Né? Isso é totalmente falso. E a argumentação do Engels, né, vai acabar divergindo da visão do Ian Neves aqui. Eu recomendo fortemente que todos tenham contato com essa leitura. É uma leitura relativamente fácil, né? E ainda mais com a internet, hoje em dia você consegue pesquisar as referências, tem umas palavrinhas incomuns no português aqui também. É normal, né, ter que pesquisar porque são textos escritos, traduzidos não pelo chat GPT, né, traduzidos por pessoas há muito tempo atrás. Então, acaba às vezes sendo difícil de entender, mas ao mesmo tempo tem uma riqueza na tradução, porque a pessoa de fato escolheu, não foi um algoritmo escolhendo a palavra para a gente, né? Então vamos voltar lá para o texto, mas vocês viram que não é exploração como se dá no processo de trabalho lá no processo de produção. Né? O operário assalariado não está para o capitalista como o inquilino está para o proprietário da casa. É diferente, a relação é diferente. A relação ali é de consumo. Você está consumindo uma casa durante um determinado período e paga por isso.
né? Então isso vai compor o valor da força de trabalho. Assim como todas as outras coisas que compõem o valor da força de trabalho, né? Desde o nosso celular, das nossas roupas, inclusive coisas que são normais para o trabalhador, como momentos de lazer, tomar uma cervejinha no final de semana, tudo isso compõe o valor da força de trabalho, porque a gente se reproduz enquanto força de trabalho, praticando nossos hábitos, né? Vivendo nossa cultura, vivendo como a gente vive, né? Então, isso compõe o valor da força de trabalho. E o aluguel, que também é habitual para muitos trabalhadores, né? O aluguel também vai compor o valor da força de trabalho. Bom, Ele é uma coisa que confunde muitas pessoas, porque quando a gente fala em propriedade privada, porque casa tem titularidade, né? Você tem o título da sua casa é própria, as pessoas acham que todas as casas vão virar do Estado. Primeiro, não vai virar. Segundo, não virou. No caso da União Soviética, por exemplo, a maior parte das pessoas não tinha casa própria na Rússia antes. Só que se você tinha, depois da Revolução, a casa continuou sendo sua. O que você não podia fazer? Você não podia alugar sua casa para outra pessoa. Sua casa é sua e você que tem que usar. Ela é sua. Isso é estranho. Você não. Porque se você aluga sua casa para outra pessoa, você tá explorando o trabalho dela. A pessoa trabalha, ganha dinheiro e transfere para você pelo direito de poder morar na casa que você tem. Mas não, mas numa sociedade socialista as coisas são diferentes. Eu nem parei para pensar muito sobre isso, sobre exploração na sociedade socialista, né? Mas exploração na sociedade capitalista é diferente, né? Então, lá, sei lá, na União Soviética, talvez fosse assim, né? Tem que parar para pensar, refletir sobre qual é que se dá o valor numa sociedade soviética. Dá para pensar, talvez, em falar em exploração, mas não é tão automático assim. Não é uma fala trivial, né? Você só solta ela e deixa ver onde é que dá. É uma fala com muito peso, né? Então tem que estar bem embasada para ser dito. uma livre negociação entre duas pessoas, eu aceito te pagar pelo imóvel que tu tem e eu quero morar lá. O quão livre é se você não tem escolha? Ou você paga esse aluguel ou você mora na rua. Isso é uma livre escolha? E aí o que aconteceu? Mas é que não é assim, né? Ou paga esse aluguel, eu moro na rua. Aqui eu até vi aquele asqueroso, né? Mas o Gentili tirando sarro do Ian Neves nesse trecho, e mais ou menos ele estava certo, né? Porque de fato, como é um ato de consumo, né? Lá o comediante fala, poxa, então eu também, se eu preciso de um serviço, eu também, se eu não pagar, eu não tenho ele, né? Então eu aplicaria assim também. Se eu não pagar o aluguel, eu vou para a rua. Mas a questão também não é essa, né? O Ian Neves acabou trazendo uma questão que não é a central. Porque ele está justamente tentando defender uma posição que não é bem embasada. As posições marxistas mesmo, as posições que o Marx, na verdade, marxista nem sempre, né? O Ian é marxista e está defendendo essa posição. Mas as posições do Marx são sempre muito bem embasadas. Você pode ficar tranquilo quando você segue a argumentação do Marx, né? Porque afinal de contas sempre tem muito embasamento. Está tudo em consonância com o restante da teoria. Aqui, como é justamente um deslize, né? O Ian Neves é muito bom, mas aqui ele deu uma escorregada, ele acaba tendo dificuldade de sustentar o argumento. Mas isso é muito difícil, poxa, é ao vivo, né? Aqui é um vídeo antigo também, então ele com certeza já adquiriu muita experiência nesses debates. Hoje em dia é muito mais competente, mas é difícil fazer ao vivo, né? Eu não tenho escolha. Eu moro de aluguel, por exemplo, né? Imagino que muita gente assistindo mora de aluguel também. Sim, eu também moro de aluguel. A questão é, Tipo, isso é um assunto irrelevante, né? Ficar falando sobre vida pessoal e coisa assim. as pessoas que detêm a propriedade privada dos imóveis cercam isso de maneira que você não tem opção a não ser pagar o aluguel para essas pessoas. Porque a maior parte das pessoas não consegue ter casa própria. Não consegue comprar a própria casa, né? Tem que financiar em muitas prestações e tal. Aluga do banco, né? Acaba alugando do banco. Também, o banco, mesma coisa, né? O banco lucra muito em cima disso. Uhum. E aí, O próprio Engels fala, né? O pagamento do aluguel pode ser feito com crédito, pode ser feito com dinheiro do seu salário. Não é exploração, não faz diferença. ideia é acabar com esse tipo de exploração do trabalho. Pois é, mas eu tô pensando na mulher que é a dona da casa que eu alugo. Eu não consigo ver ela como essa exploradora. Aí, isso é uma coisa importante. Lembra que você perguntou pro Gustavo, eu fiquei pensando se eu exploro alguém, né? A gente não tá fazendo juízo. Não é juízo de valor. Não é falar assim, você é malvado porque você explora. A gente tá descrevendo uma dinâmica. Isso, perfeito. Esse trecho aqui, esse corte é 100%, né? A questão da exploração não é uma questão de juízo de valor. Inclusive, legalmente, é correto, né? Pela lei burguesa, né? É totalmente correto. Você recebe um salário e a pessoa, a partir da contratação do seu trabalho, vai obter um lucro lá no final. Ninguém roubou ninguém, é tudo juridicamente correto.
Então, de fato, não é uma questão de juízo de valor, né? Porque, afinal de contas, na perspectiva da moral capitalista, é totalmente correto explorar o trabalho de outros. Tá? Uma dinâmica entre a transferência do fruto de trabalho de uma pessoa para outra, através do mecanismo da propriedade privada. A questão é, eu não tô fazendo juízo de quem aluga imóveis, gente. É bom deixar isso claro. Se a pessoa trabalhou a vida inteira, compra um imóvel e aluga ele para poder ter uma aposentadoria, normal, isso acontece direto. Não sei se é o caso da pessoa que aluga a casa pra você, mas acontece muito. Pessoas mais velhas trabalharam, aí eles compram imóveis e alugam os imóveis pra ter uma espécie de aposentadoria extraoficial, digamos assim. Claro, nem o capitalista é malvado, nem quem aluga a sua casa é malvado, porque isso não é relevante para a teoria marxista, né? A gente não é idealista, não vem na maldade a construção do mundo. Vem das condições materiais, é, do desenvolvimento das forças produtivas. Assim a nossa sociedade evolui, né? É, então, a maldade, a bondade das pessoas é consequência, não é causa das transformações do mundo. A gente almeja uma sociedade no qual isso não seja necessário. Que as pessoas tenham acesso a uma aposentadoria digna. Mas não seria melhor uma sociedade onde todo mundo tem a possibilidade de construir a sua casa e ter outra e poder... Imagina que beleza, né? Tá, muito bom o argumento do Ian Neves. Realmente, o socialista, né? Quem sonha em superar o capitalismo, não está sonhando em fazer só pequenas reformas. A gente quer garantir uma qualidade digna para as pessoas, para que quando se aposentem tenham dignidade, para que tenham uma habitação decente durante a vida toda. Então, 100%. Essa fala do Ian Neves, muito correta. Mas o contra-argumento é muito bom, né? E se todo mundo tivesse a possibilidade de construir uma outra casa para alugar, não faz nem sentido. Quem que vai alugar daí? Né? Se todo mundo tem uma casa própria e mais uma para alugar. Se todo mundo tiver isso, qual é o sentido de ter uma casa para alugar, né? poder alugar pra alguém que tá começando a vida agora e essa pessoa trabalha também e aí constrói a sua casa. Não é melhor que todo mundo possa fazer isso se quiser? Eu dou o exemplo do que aconteceu nos países socialistas, né? E aí eu vou argumentar pra você que é muito melhor. É um esquema de pirâmide de casa, né? Na hora que perceber que tem muita casa no mundo, daí estoura. O que eles fizeram? Algumas pessoas tinham suas casas. Só que usufruir dessa propriedade da sua casa para alugar para outra pessoa ficou terminantemente proibido. Isso não podia. O que eles fizeram para sanar o déficit habitacional? Primeiro, eles desapropriaram as grandes mansões da burguesia e da aristocracia. Desapropriaram. Então você tinha um prédio de 12 andares, não tem mais, não é mais seu. Indenização? Não teve indenização. Foi com violência mesmo, sabe? Do dia pra noite você perdeu o seu título. Agora é estatal. Isso é loucura. Fizeram isso num dia. No dia seguinte da Revolução. Prédio pra cima de X andares, não é mais seu, agora é do Estado. E aí o que eles fizeram? Lotaram de trabalhador. Encheram de trabalhador. Trabalhavam em fábrica, trabalhavam no campo, trabalhavam em todos os lugares, assim. E aí eles começaram a construir casas que eram propriedade do Estado. Qual era a grande vantagem de ter as casas construídas pelo Estado na mão de um Estado proletário, né? De um Estado que não é... Porque o Estado tem caráter, tá, gente? Não basta ser do Estado, tem que ser um Estado com o caráter proletário. Os aluguéis não passavam de 5%. Então... 5% do salário, né? Só esqueceu de falar o quê, né? Mas é legal esses comentários, especialmente de história do Ian Neves. Ele é um cara que a formação dele é essa, né, em história. Então, quando ele faz vídeos sobre história, são muito bons. Eu gosto bastante. Imagina, e não é nem só o aluguel. Somado, aluguel, água, luz, aquecimento, que é aquecimento fria, não passava de 5%. Os aluguéis mais baratos, que eram onde as pessoas mais pobres viviam, não passava de 2%. Então o Estado cobrava aluguel. Cobrava aluguel. Não é uma contradição? Não, porque isso tem a ver com enxugar a liquidez da economia, né? Tem a ver... Não sei. Eu andei pensando bastante o que ele queria dizer com isso, né? Mas tudo bem, assim. É porque basicamente numa sociedade da União Soviética as coisas são diferentes, né? Eu não sei como é que se dá a exploração lá. Não sei. Não é automático sair analisando assim uma sociedade que passou por uma transformação como a da União Soviética. Que rompeu com o capitalismo, mas, enfim, tem que entender muito de União Soviética para poder falar sobre essas coisas assim, que o objetivo era só enxugar a liquidez e não sustentar o Estado a partir dos impostos. Eu não sei, né? Se era um mecanismo só de preços ali para estimular, desestimular as coisas, não sei. É um assunto muito complexo. Com diminuir a circulação da moeda para isso não gerar inflação, não gerar choque de demanda e tal. Tinha a ver com essa dinâmica. Bom, pessoal, espero ter trazido algumas reflexões aqui sobre a questão do aluguel, questão da exploração. Então, nós vimos que a exploração do trabalho
A exploração, no sentido marxista, é a exploração do trabalho, né? Não se dá no ato do consumo, no ato da compra, nem no ato da venda. A exploração do trabalho se dá no ato da produção, especificamente lá dentro no processo de trabalho. Beleza? E aqui sobre o texto, né, do Engels, recomendo fortemente que vocês visitem o texto. O site é o marxist.org. No marxist.org, quem não conhece, deve conhecer, porque afinal de contas lá você tem conteúdo para ler até o fim da sua vida, né? Então, claro que está tudo não é tão gostosa a leitura aqui, né? Numa página de internet, é diferente de ler no livro, mas a quantidade de material lá é impressionante. Então, eu recomendo muito que vocês entrem lá e acessem esse livro para a questão da habitação, em que no início, na primeira parte do livro, o Engels faz a crítica ao Proudhon, depois apresenta a crítica da solução burguesa para a questão da habitação, e ao longo dessa obra, ele vai apontando também, a partir das críticas, né, o caminho que os socialistas, que os comunistas trilhariam para resolver a questão da habitação. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço. Até o nosso próximo encontro.